essa leitura, a gente precisa entender, essa leitura estava na base. Eu comuniquei isso dentro do partido, do PL, falando específica, não querendo levar isso para um candidato ou para o outro. Mas a leitura foi feita exatamente como está sendo feita aqui nesse programa. De falar que, olha, momento, somos todos aqueles fora do sistema. Eu me incluo fora porque eu fui ativista mais do que eu fui político. Então, ainda estou meio que no meio a meio aí, em termos de carreira política, vamos dizer assim, os últimos 10 anos. Mas sempre me coloco aqui com a agenda de quem está na opinião pública. A agenda de transformar o país, de fazer disso um Estado de Direito desenvolvido, de diminuir esse ruído de corrupção, diminuir a corrupção no Brasil, fazer a coisa transparente, aproximar o eleitor do eleitorado, o eleito do eleitorado, diminuir o tamanho do Estado, abaixar os impostos. Então essa pauta é toda conjunta. E o que a gente está vendo? Estamos ainda fora do jogo. A opinião pública está se dividindo aqui, mas, na verdade, ela não tem muitas opções para aqueles que querem isso que eu acabei de mencionar. E é essa leitura da opinião pública de massa que vai para as ruas, no Brasil todo. E, do outro lado, você vê quantos candidatos tem do centrão, que mama de corrupção, da esquerda, que mama de ter um Estado gigantesco que controla a vida de todo mundo. E eles têm vários candidatos, eles estão tranquilos ali, tem várias opções. E quando a gente abre uma brecha pequena para um candidato nosso, que representa esse discurso, os próprios que estão na rua vêm lá e vão trucidar a personalidade. Também eu acho que precisa de fazer uma avaliação séria, né? A internet está aí para dar um raio-x em cada um que se apresenta. Então eu confio na internet, eu confio na opinião pública usando a internet espontaneamente. Eu não acredito em nenhum político direcionando aonde buscar. Descentralizado. Exato. Toda vez que um político com alta visibilidade traz à tona um caso, geralmente não é para informar, mas sim é para validar o seu ponto de vista. Eu acho que a opinião pública tem que ser formada por conta própria. Uhum. E realmente buscar, tá bom, Pablo Marçal, temos dúvida? Então vai lá, destrincha. A internet está aí, abre os casos dele, abre onde você tem problema e faça aí uma avaliação. Mas eu acho que as poucas janelas que o brasileiro tem para poder ser representado, o sistema político partidário hoje do Brasil, o Salles é um exemplo contumaz disso, né? Que seria um candidato natural, mas fechou-se a porta em cima dele. E veja o caso até do próprio Marçal. Ele está bem escorado lá no partido que ele está, PRTB, já com alguns escândalos ali dos líderes partidários. E os outros líderes partidários, como é que estamos? Estão bem na fita? Do PSB, do PDT, do PT, do PSOL, estão bem se apresentam bem nessa fita? Então eu vejo que a gente tem um sistema extremamente podre, carcomido, ele só não cai de putrefato porque a direita não está organizada. A direita não está com uma sociedade bem organizada, com as pautas voltadas para as ideias certas, ainda está num jogo meio fisiológico, e eu acho que é isso que é um inibidor aqui da nossa evolução. Mas a gente está chegando lá. Eu vejo que a gente está evoluindo muito rápido nessa questão, e eu vejo que essa organização é natural que aconteça. E vai acontecer, acho que mais cedo do que tarde. No entanto, nesse momento atual, eu vejo que isso ainda está sendo amadurecido em tempo recorde aqui até o processo eleitoral. Então, em um mês, eu acho que a vinda do Marçal, pelo bem e pelo mal, ele deu uma refrescada. Chacoalhada. Porque se fosse o discurso, olha onde eu quero chegar, se fosse o discurso da esquerda que o estivesse lançando a alta popularidade, eu estaria muito mais preocupado.
Se fosse um outsider de esquerda. Se fosse um outsider que viesse assim, eu vou entrar, mas eu vou falar o seguinte, eu quero assistencialismo para todo mundo, quero resolver aqui a fome de todo mundo, é emprego para todo mundo, vamos acabar transporte grátis para todo mundo, olha, a Previdência agora não precisa fazer nem trabalhar que você já vai ter Previdência garantida, olha, não vamos precisar mais fazer nada, vamos estatizar todos esses serviços públicos aqui, porque saúde, educação, não vai acabar com isso, vamos estatizar. Se isso estivesse tendo apelo popular, eu estaria muito preocupado. E não vejo que é o caso. Vejo ao contrário. Então, esse é o sinal que qualquer cientista político aqui no momento estaria falando assim, poxa, é verdade, e eu vejo que isso não é só São Paulo. Isso é em várias... a tal da janela de Overton, Exatamente, mais pra cá, tem uma né? janela muito grande aí, e é questão de executar... A demanda existe. A demanda existe. Quem é que está providenciando a oferta? Então, vamos pensar por esse lado.